Então, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Realmente, Geraldo, tem aqui 5 assuntos que durante a minha administração, no último mandato agora, eu consegui, após muita luta, consegui ir a Brasília várias vezes, juntamente com o deputado Domingos Safo, com o deputado Nilton Cardoso e com o deputado também, na época, o Janir Martins. Eu não poderia citar esses 3 deputados que me ajudaram muito lá em Brasília, principalmente o Domingos Safo. Então, eu gostaria de ter, eu pontuei para hoje, para essa live, essa entrevista, 5 assuntos que eu gostaria de explanar. O primeiro assunto eu tinha vontade de construir o posto de saúde em todos, nos bairros onde não tinham o posto de saúde. O que eu fiz? Não tinha recurso. Prefeitura sem recurso nenhum, inclusive com 52 milhões de reais de resto a pagar do mandato anterior. Então eu bolei um projeto de lei, mandei para a Câmara e foi aprovado, que eu venderia, leiloava os lotes que ficavam naquele bairro para construir o posto de saúde naquele local. Então fizemos, leiloamos os lotes no Lélio P. Pereira, no Santa Lúcia, Dom Cristiano, Santo André e Santo André. Então esses locais eu vendi os lotes. Teve muito sucesso lá no Lélio P. Pereira e no Dom Cristiano. Parece que no Santa Lúcia e no Santo André ficaram alguns lotes para ser vendidos. Então deixei pronto dinheiro que só pode ser empregado na construção dos postos de saúde naquele local, naqueles lotes onde foram vendidos os lotes, naqueles locais onde foram vendidos os lotes. Então, esse dinheiro é fundo específico e parece que em lugar nenhum ainda foi começado a construção dos lotes. O Pereira tem o recurso já pronto. No Cristiano também o recurso está total. Então, parece que faltou o recurso da venda dos lotes de Santa Lúcia e, como disse, no Santo André. Então, espero que o atual prefeito, ele então, põe em movimento e construa esses postos de saúde que o povo necessita. Se os locais forem escolhidos onde eu citei, é porque é necessário. Então, esperamos que o prefeito, então, dê início a essas obras. Segundo, a abertura da 21 de abril, Geraldo, aqui no bairro São Sebastião, é importantíssimo para a mobilidade urbana de Divinópolis. Vai desafogar a rua São Sebastião, entre a Cambuquira e a praça lá do São Sebastião. Então, a abertura da 21 de abril, da rua São Sebastião até a rua Além Paraíba. Aí fica aberto total, desde a rua São Sebastião até a rodoviária, a rua Joaquim André, lá na rodoviária. Essa obra, a metade do terreno já paguei, já pago, está liquidado, e a outra metade pertence a muitos herdeiros. Eles não foram encontrados herdeiros, então vai ter que ser uma desapropriação judicial. Eu iniciei a desapropriação e deixei o vasto financeiro para pagar a desapropriação, que foi o recurso oriundo da venda da folha de pagamento para o Banco Itaú. Então, nós esperamos também que essa obra de grande importância para a mobilização urbana de Divinópolis, principalmente para o bairro São Sebastião. A gente espera também que o prefeito, eu tenho certeza que vai fazer, ele vai dar sequência à obra, que já está prontinha, para ser iniciada. Esperando, primeiramente, ele tem que dar sequência à desapropriação de metade do terreno que pertence a herdeiros, tem alguns, ninguém sabe do paradeiro deles. Então tem que ser uma desapropriação judicial. Não fiz porque eu não tive tempo de fazer. Agora tem outra também, da KPL. A KPL nós temos uma licitação para a colocação de 1.350 luminárias por toda Divinópolis. Começamos o trabalho, fizemos, foi
eu consegui implantar 350 luminárias. Então falta aproximadamente 1.000 luminárias, inclusive e tendo também a extensão de rede para a instalação de algumas luminárias. Então já é dinheiro licitável, dinheiro fundo específico, vindo da iluminação pública do município. Então tem dinheiro para a KPL já está pronta fazendo o trabalho. Esperamos que o prefeito, então, dê a sequência. Aliás, a sequência parece que está dando, porque o dia desse ele inaugurou as luminárias desde o Jardim da Casa até o bairro Jardim Novos. Isso aí foi um recurso oriundo da licitação feita por nós, que foi a total da licitação R$ 4.800.000. Depois vem o CEMEX. Nós conseguimos no Fundeb, através com todo o empenho, vou voltar a falar, do deputado Domingos Sá, que nós fomos ao Brasil umas 3 ou 4 vezes por questão desse CEMEI. E saiu o CEMEI e saiu o recurso. Então, eu dei ordem de serviço, eu licitei, dei a ordem de serviço, começou a obra do Jardim Novos, do CEMEI do Jardim Novos. E deixei já iniciada. E licitei e dei a ordem de serviço para a construção do CEMEI lá no Jardim das Oliveiras. E o CEMEI do Niterói, na Rua do Cobre, nós fizemos o projeto, veio lá do Fundeb. O projeto, nós mandamos a planta topográfica do lote, infelizmente a planta, o projeto do CEMEI veio maior que o lote, voltou para lá e você sabe, demorou uns 3 anos para ser liberado o recurso. Então ele voltou para lá, então demora mesmo. Viu? A gente espera que o prefeito então continue o trabalho nosso e na Brasil com as vezes, se for necessária, para que o CEMEI, então lá da Rua do Cobre, no bairro de Niterói, seja concluído. Agora nós vamos entrar, então, Geraldo, no financiamento. Eu queria asfaltar as ruas de Linópolis, entendeu? Fazia questão de asfaltar as ruas, né? E água pluvial. Tinha rua que impossível, quando chovia, inundava. Por exemplo, a Rua Birité. A Rua Birité vem lá da rua Olinda, jogando água, captando água dali do bairro Bom Pastor todinho, chegava lá na rua da Avenida JK e inundava lá, que é a rua toda lá, o ABC, que era Drogazil. Então, está no projeto, né, a rua Ibirité. Então, a Rua Ibirité custou 3.750.000 o serviço da captação da água pluvial e o asfaltamento. Começou, mas não acabou não. Eu levei no meu mandato o que eu pude fazer, entendeu? Passando ali na Praça Nelson Pellegrino. Agora espero que ela seja concluída para dar, então, porque o dinheiro é financiado, está no Banco do Brasil. Paga sua medição. É só mandar fazer que faz, entendeu? Então, espero que o prefeito dê sequência. Tem um cara no bairro Afonso Pena, eu quero dizer que o seguinte, que lá no Afonso Pena, a Rua Cambuquira, eu fiz o recatamento de toda a Rua Cambuquira, no Jardim América, aliás, a Rua Cambuquira foi a Rua Cambuquira e algumas vielas abaixo ali, até no Córrego do Barro. E o Jardim América foram assaltadas as ruas Bento Mourão, Maranhão, Rafael Passos, a Rua Dom Pedro I, Paraná e Maranhão. Quer dizer, não é a rua toda. O que estava necessário. Lá no bairro Belvedere, a Rua Guapé. A Rua Guapé é aquela parte lá da Rua Paraná e vai até lá no córrego, já no Belvedere. Então nós asfaltamos, está no projeto. Eu asfaltei grande parte, estou faltando. Eu asfaltei da Rua Guapé, a Rua Padre Mariano,
a Rua Medina. A Rua Medina, então, chega na Estrada de Ferro, partindo da Rua Paraná, tive até na Estrada de Ferro. Também foi necessário um trabalho de água pluvial também muito pesado. Agora, tem o bairro Tietê. O bairro Tietê foi contemplado com asfaltamento em toda a extensão onde passava o transporte coletivo, o bairro Tietê. Né? Aí já foi até uma indicação do vereador Ademir. Agora, o bairro Icaraí foi asfaltado todo o trajeto de transporte coletivo, não? E foram feitos também calçamento em algumas ruas lá, como a rua Paraíso, a Liberdade, a Rua Carina e a Rua Leda, calçamento, todo feito com financiamento do Banco do Brasil. Depois, no bairro Bom Pastor, já citei a Rua Birité, né? Birité foi a principal rua que gastou mais recursos aqui de Divinópolis. Agora, no bairro de Niterói, o asfaltamento da Rua do Cobre, partindo lá do Rio Itapecerica, com água pluvial, que apesar também ali o problema de água pluvial. Então, água pluvial e asfaltamento desde do Rio até no Hospital São João de Deus. E a Rua Mercúrio, partindo lá da Rua do Cobre até lá na rotatória do bairro Mangabeiras. Agora, vem na Rua Belo Horizonte, tem a Avenida 21 de Abril. Toda a vida eu quis asfaltar esse pedaço da Rua 21 de Abril. Então, estava no projeto do asfaltamento da Rua 21 de Abril, a Avenida 21 de Abril, desde a Rua Sergipe, ali próximo ao ABC, até na Estrada de Ferro. E daí, então, pega a Rua Alírio Garibaldi, indo até a Rua Amazonas. A Rua Amazonas levaria ela asfaltada, ela já asfaltada, recapeava e asfaltava onde necessário, que estava em poliédrico, até lá no córrego próximo ao CETEP, né? Cefete, né? Uhum. Lá no bairro, chegando no bairro Realinha. Então, levaria a Amazonas até no Cefete, né? Cefete, até no Cefete. Está no projeto, entendeu? Até foi então feita uma indicação dessa, aí foi feita pelo ex-vereador Renato Ferreira. Então, isso aí, assaltei o bairro Nacional das Graças, toda a linha de transporte coletivo, Nacional das Graças e do Antônio Fonseca, a indicação do ex-vereador Ademir. Então, foram 15 milhões que a gente espera, né? Aliás, está faltando aqui. Eu deixei no bairro São Roque, né, de asfaltamento da Rua Leão de Schmidt, desde a avenida da Rua Paraná até o córrego que ligava aí o posto de saúde. Por exemplo, o Belo Vale, o Rancho Alegre, o São Roque é atendido lá o pessoal na área de saúde é atendido lá no bairro Tietê. Então eu queria asfaltar esse trecho aí, entendeu? E parece que suspendeu esse asfaltamento. Então, muito necessário esse asfaltamento, entendeu? Inclusive, a rua também Pedro de Oliveira, ela é asfaltada, parece que até na rua Paraíba, me parece. Então, eu ia asfaltar até na Rio de Janeiro, ele também suspendeu esse projeto, esse asfaltamento. Isso aí tudo com o rastro de recursos, esses recursos que não estão incluídos no Banco do Brasil. Eu quando vendeu a sobrepagamento, esses asfaltos que estão citando do São Roque e essa do Pedro Oliveira, seria feito com o recurso, a venda que for pagamento para o Banco Itaú. Então, esses asfaltos, né, você vê esse asfalto, todos esses aqui foram, estavam no financiamento que eu fiz no Banco do Brasil, não, durante o meu mandato, para que fosse asfaltado. Felizmente, né,
demorou. As empresas parece que tinha muito serviço, essas empresas, infelizmente, né? Tem uma empresa aí que ficou 30 dias sem pôr um pingo de asfalto nas nossas ruas. A gente cobrava e falava que não, dentro do prazo eu entrego. Acabou, chegou o fim do mandato e não foi entregue, né, as obras, está fazendo até hoje. Então a gente espera que o prefeito conclua essas obras aí. Foi um projeto nosso, financiamento do Banco do Brasil, R$15 milhões, foi feito só exclusivamente para rede pluvial e asfalto. Né? Não pode desvirtuar, não pode fazer mudança. Mudar, né? Agora, peraí, então, agora tem um parque de saneamento. O parque de saneamento vem desde o Demex, Vale do Milho, e chegou na minha vez. 3 anos eu pelejei lá em Brasília. 3 anos. Né? Até que um dia, graças a Deus, eu estava junto com o Domingos Salvo, nós já está programado um encontro lá com o ministro Tarcísio, pessoa excelente. Eu tinha ido lá já tinha ido 2 vezes lá no ministro. Então, nessa vez lá, agora chegou lá, o prefeito dá notícia boa. O seu contato está aqui para ser assinado, que é o Parque de Saneamento. Esse Parque de Saneamento, a Incombras ganhou a licitação, então, inclusive o ministro mandou aqui, o doutor Maranhão, eu vou mandar um diretor aqui dessa área de infraestrutura lá, para você dar ordem, ele vai dar ordem de serviço para o assaltamento de água pluvial desse limite aqui. Então a Incombras pegou o assalto, pegou a licitação, ganhou a licitação, R$14 milhões, para fazer toda a água pluvial do bairro Grajaú, São Simão. Depois o outro trecho no Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha, Quinta das Palmeiras. Então esse programa do PAC deu, e a F. Abreu pegou o emissário do Jardinópolis, não tem uma levatória lá, deslizando com o loteamento Ceará, lá na margem do Córrego. Ali começa a captação e tem uma elevação que joga lá para o alto da rua Pequi, próxima à rua Limeira. Da Limeira, então, ela vai para o Córrego e desce, margeando o Córrego, passando pelos bairros Itacolomi, pelo bairro Santo André, e vai levar o esgoto até lá no Córrego Olhos d'Água, próximo à maçonaria. Ali já pegar a Copasa, já vai fazer a captação, já está fazendo, né? Já fez, até a estação de tratamento lá na Barra do Ripará, com muita psíquico, né? Então, esses aí foi um trabalho feito por nós, entendeu? E espera que ele, né, na sua fala aí, né, que olha bem, eu sei que a prefeitura estava com dificuldade, eu deixei a limpinha para ele, com 12 milhões no banco, 12 milhões. Estava lá depositado. Depositado. O resto a pagar tem, porque tudo, né? É normal, né? Mas não é bicharia, né? O resto a pagar foi pouco. E deixei essas obras aqui, ó, 42 milhões de obras para fazer. Se eu mandar, na posse, Geraldo, brincando com ele lá, porque eu não tenho inimizade com ninguém. Brincando com ele, seu prefeito, se você der continuidade às minhas obras, você vai fazer um grande governo. E é verdade. Isso aí é uma obra, essas obras aí são obras para um mandato. Entendeu? E, então, eu gostaria que ele citasse, ó, estamos inaugurando aqui uma obra iniciada pelo prefeito anterior. Fala meu nome, não, né? Ele não vai citar nada, ele faz tudo, acho que é tudo dele. Vamos inaugurar aqui, deu essa obra que foi iniciada pelo prefeito anterior e nós demos continuidade, né? Isso aí, falta isso para quem fala a verdade. Verdade, né? Para enaltecer quem teve antes dele, mesmo? Para
para não esquecer quem trabalhou, para que isso se tornasse uma realidade. Prefeito, como nós tínhamos combinado, né? O senhor falou que tinha uma pauta, né? O senhor cumpriu a sua pauta, né? Então agora nós vamos entrar em algumas perguntas nossas aqui, né? A gente conhece a sua índole, que não gosta de falar o nome de ninguém, se fala assim, mas não gosta desse tipo de coisa, diferentemente de algumas pessoas. Mas o que eu tenho dito, sabe, que eu faço na realidade é crítico, a gente faz fala a verdade, independentemente de gostar ou não gostar. Mas eu costumo dizer que todas as obras que estão sendo realizadas agora, de entregue, é do seu mandato, como o senhor acabou de colocar. Até porque, eu queria que o senhor explicasse isso, não dá tempo, com 10 meses de governo, tem todo um procedimento administrativo e burocrático, né, que faz parte, que é o licenciamento ambiental, que é a aprovação, que é a licitação, que todo é um conjunto de coisas. Então não dá tempo, obviamente, com 10 meses de governo, de ter feito licitação, ter feito o projeto. No portanto, você está falando, não dá tempo de captar o recurso para fazer 10 meses. Não dá tempo sequer de captar o recurso, né? Eu estou falando que foi de muita sorte que eu deixei 42 milhões de obras pagas, licitadas, para ele dar continuidade. Entendeu? Então, olha bem, eu fiquei 3 anos, 3 anos trabalhando em Brasília com os deputados que eu citei, né? 3 anos. Por no último ano saiu o Parque de Saneamento. 3 anos trabalhando. Verdade. Antes disso também, Galileu, o senhor teve você teve assim, no popular, você deu um azar também danado, né? Porque o governo Pimentel foi lá e meteu a mão. Depois veio o Zema no primeiro mês, pegou o ICMS, né? Como é que é? E depois veio a pandemia. Depois veio a pandemia. Foi um mandato. A vantagem, o Parque de Saneamento é coisa vindo de 2008, o Demetrio 2008. Demetrio 2005, 2006, 2007, 2008. Ele passou por de mim, quase meu mandato também, porque no último mandato eu consegui que ele fosse liberado. E agora que as obras estão fluindo, né? É o que eu estou falando. Então, 10 meses, ele tem que preparar para fazer uma obra no outro ano ou nos 2 anos vindouros. E dentro do contexto, até mesmo que o senhor estava colocando, a importância do deputado federal Domingos Sávio, né? Que trouxe também bastante recursos e foi no seu mandato que ele fez todas essas tratativas em Brasília, né? Apesar da divergência partidária, mas ele não tem esse negócio. Eu, por exemplo, e ele também. E em Brasília, eu ficava o dia inteiro com ele lá, tinha dia que eu ia com o Nilton, tinha dia que eu ia com o Geninho, o próprio Geninho me ajudou. Mas que foi mais celebridade dos ministérios foi realmente o Domingos Sávio, que prestou um grande serviço, não para mim, para a prefeitura e para a dirigir uma coisa. Prefeito, tem também uma fala deles, do atual prefeito, que fala agora aqui tem prefeito, como se no passado não tivesse prefeito. Eu sou muito crítico com relação a isso, porque nós tivemos, Divinópolis teve bons prefeitos. Quando eu falo nós tivemos é porque eu não sou divinopolitano de natureza, não nasci aqui, né? Mas coração assim eu sou divinopolitano, já estou aqui tem 20 e tantos anos. O senhor fez muitas pontes, né? O senhor fez algumas pontes que seria assim, fundamentais, é fundamental hoje que interliga os bairros. Que pontes foram essas que o senhor fez? Só cortar um pouco. Pode, fica à vontade. Você disse aí o negócio que ele falava, agora tem prefeito. Mas realmente tem prefeito, o município tem que ter o prefeito, né? Mas eu vi ele aqui no Grajaú, né? Até fazendo lá umas piruetas lá, plantando bananeira, falando que agora tem prefeito. Bem, a obra que não fui eu, não veio de mim, começou comigo. Veio
Vem do Vladimir, vem do Demetrio, vai ver que é do parque de saneamento. Então, que aí, ele deu para ele terminar, o Vale não sei se terminou, de dar continuidade. Não, tinha prefeito, que o prefeito arrumou aquela obra para ele também fazer. Com certeza. Né? Não foi ele que arrumou, mas então tem prefeito. Então o prefeito que deu continuidade à obra que o outro. Sempre tem um prefeito, né, prefeito? Não pode ficar sem prefeito. É verdade. Mas aí, com relação até ao histórico, né, porque eu tenho Fábio Notini, entre outros, muitos, que fizeram boas administrações. E o senhor que foram 4 mandatos, então cada um, eu costumo dizer, cada um vai lá e coloca um tijolo. Alguns colocam 2, mas sempre alguém coloca um tijolo. Seja de obra física, seja administrativa, mas sempre tem uma construção. Modéstas partes, cada um colocou um tijolo, eu coloquei 5. Tá certo. Tá. Fala nesse 5. Faz um balanço, eu vou em ponte. Olha bem, eu peguei de Divinópolis, tinha duas pontes. Essa do Vito Pselico aqui, no Niterói, né? E o viaduto lá do Porto Verde, né? Esse aí já existia. Bom, parece que foi feito com o Antônio Martins, com o governo, com o presidente, como é que chama o presidente da época? O Leandro Chaves, né? Até vieram aqui inaugurar o viaduto. E essa que está no Niterói, que eu nem sei qual prefeito que era da época, coisa antiga, muito antiga. Agora, no resto todo, você pensa bem, Dalírio Passo, não tem aqui a ponte ali. O Mané Valins hoje é um bairro central, né? Hoje o lote lá, hoje é super valorizado o Mané Valins. Você vai na Sala das Graças para vir aqui, quem morava ali do lado do Rio, do outro lado da Esplanada, tinha que ir lá na Painha para descer e passar no viaduto para vir de Divinópolis. Até aqui a ponte lá que eu fiz a ponte, não é Moinha, né? Depois veio o viaduto da Esplanada Júnior. Que viaduto ali, olha bem aquilo ali, se não é aquele viaduto hoje, né? Entendeu? Depois vem o pessoal do Tietê era ilhado. Aquela ponte também. Aquele viaduto no Tietê, né? Aquilo ali, o pessoal tinha que ir lá na polícia rodoviária para vir para Divinópolis, entendeu? Fui eu que fiz também, entendeu? Tem a ponte 49, ligando a 494 para ir para o Buritis. Uma ponte também, a ponte estava estreitinha, para o perigo fizemos ali de concreto também. Então, o Roland Tito, na inauguração da ponte da Miro Passo, ele veio, ele e o Nilton Cardoso. Então o Ronan falou aqui, no discurso dele, você está de parabéns, que a ponte une os povos, eu não esqueço dessa frase dele. Ele falou, né? A ponte une os povos, e realmente, ele está para lá, passa para cá, né? Tem que fazer. Sempre eu falo, quando eu falo, que eu não sei fazer ponte. Mas você parece que sabe fazer escola também, né? Ou eu faço ponte, ou então comprar canoa, né? Depois só atravessar para lá para cá, né? Então eu fiz as pontes, e ai de Divinópolis se tivesse essas pontes. Agora a escola também só... Ninguém só fez uma escola aqui municipal, que não foi eu, assim, no tempo dos tempos para cá, né? Lá o Veneza, lá em Ermida. Aqui apareceu na época do domingo sábado. O resto, 14 escolas. 14 escolas, né? Escolas municipais, entendeu? Porque o Estado não constrói mais, né? Ele está entregando as carteiras para o município. E posto de saúde. Se eu não faço esse posto de saúde aí também, aí foram 16 postos de saúde. Igual você pensa bem. Cadê um posto de saúde que quem fez? Me cita um. Ninguém fez. Eu alugava a casa, né? Peguei e fiz. Escola, alugava aquelas barracões para a escola. O senhor também deixou um CMEI, né? Um CMEI assim para ser concluído, né? Está aqui no jornal aqui, ó. Tem um CMEI, 2 CMEIs estão sendo construídos, né? Um no Jardinópolis, outro... Mas eu já... Falou sobre isso. Olha bem, eu dei o meu recurso, licitei, dei ordem de serviço, começou a obra, depois o prefeito foi lá
Da ordem de serviço. Uma nova ordem de serviço, do negócio que já tinha sido começado. Pois é, não era possível entender, certo? Tem coisa que tem que realmente. Galileu, e outra coisa que também, na verdade, nós estamos, é um bate-papo. Né? Um bate-papo aqui. Anteriormente, nos governos passados, eu também teve dificuldades, né, digo assim, de ordem estrutural, financeira, né? Eu estou falando isso para rememorar, sabe, a questão da fala do atual prefeito, que aqui tem prefeito, e todo prefeito tem dificuldades, não é isso? Todo ele tem dificuldade, mas muita. Financeira, eu passei por esse momento, né? Porque o meu mandato agora, esse último mandato, veio tudo de novembro e dezembro. Eu tive que correr tudo para licitar e começar a obra. E tinha essa pagar, né? A dívida não é minha, a dívida é da prefeitura. Então, né, eu tive que pagar os 52 milhões de reais. E paguei, então, podia passar não dá conta de pagar os 52, eu pagava quando dava conta e passava, logicamente, não tem recurso, mas não, paguei os 52 milhões de reais. Isso também quando encontrou o caixa que o senhor teve que pagar nesse mandato. Limpinho com as dívidas, né? Limpinho com umas boas dívidas para pagar. Agora o governo, ontem foi falado, né? Noticiado que o Zema vai liberar mais 5 milhões dos atrasados que estavam aí, né? Pois é, recurso meu não, recurso do município da minha época que eles segurou lá. E Pimentel, né? Do PVA e do qual outro? Que segurou o PVA. É ICMS? Não, ICMS não é dele, não. Eu só sei que segurou o recurso do PVA e agora então tem da administração anterior, ele vai gozar desse dinheiro para fazer a obra, né? Fazer o que quiser, não sei. E também vai receber mais 15 milhões da Vale, né? Aquele acordo de Brumadinho, que foi feito com o Estado, da tragédia de Brumadinho. Vai ficar bem escorado. Vai ficar com muito dinheiro em caixa, né? Só fazer uma festa, né, Gabriel? Isso, né? Ô, Geraldo, nos meus mandatos, eu fiquei frustrado com uma coisa, só, de não ter construído a ponte da Quintas Palmeiras. Porque aquilo ali é um estudo que nós fizemos com todo carinho, né, para desafogar desde o aeroporto, trabalhando a nossa área lá na CEPLAN, estudou um modo de chegar na ponte sem problema nenhum, lá desde o aeroporto, passar pela ponte, né, passava pelo Realengo, o projeto está pronto. Ele até ganhou, uma firma de São Paulo ganhou para fazer o projeto, sabe? Nós temos o projeto, o estudo do projeto, né? Como é que ele ia ser. Depois que ele deixava a estrada do Buritis ali, ele entrava à direita e quando terminava o rio, atravessava o rio da Psirica, tinha duas alças. Uma ia ali para o lado de Juvenal dos Clubes e outra ia lá para o Realengo, para 494 e passar pelo hospital que está sendo construído lá. Então essa ponte, a ponte ficou frustrada, porque tem um banco aí, entendeu? Um banco que tinha me oferecido pelo Finisa, chegou um dia o gerente geral aqui em Minas Gerais desse estabelecimento bancário, com dois gerentes aqui em Divinópolis, entendeu? Da agência aqui. Foram na prefeitura para que eu pegasse o recurso do Finisa. Eu peguei, estudei e tal, fomos lá no Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional falou que nós poderíamos
financiar até 120 milhões de reais. Ele está doido, nunca, entendeu? Então nós estudamos, pedimos 40 milhões. 40 milhões. Fizemos, está assinado. Assinei o contrato dessa ponte, eu escolhi umas obras para fazer pelo Finisa. Deixei umas obras que eu queria fazer. Então deixei os 40 milhões, esse projeto, eu fiz até a licitação do projeto, a firma de São Paulo ganhou, né, como disse. Então, passou um mês ou 2 meses, depois de nós trabalhando em cima desses projetos que ia ser com esse recurso, disse que não podia ser 40 milhões mais não, que poderia ser só 25 milhões. Eu vi uma carta lá da prefeitura que não podia ser, porque o Brasil é muito grande, tinha 5.500 municípios. Você sabia antes de fazer o financiamento, né? Uhum. Depois de assinado comigo, assinado, eu tenho lá em casa, trouxe a cópia, tenho assinado. Então, o que eu fiz? Na que falou, não podia os 40, eu peguei, fui para o Banco Brasil, não, fui para o estabelecimento bancário e consegui esses 15 milhões onde fiz esse assaltamento e captação de água. E fiquei frustrado no financiamento que eu fiz, que eu iria fazer, estava a ponte da Quintas Palmeiras. Prefeito, aqui, o senhor tentou, que é importante, né? O senhor tentou até a questão da revisão da planta genérica de valores. O senhor tentou fazer essa revisão para essa disparidade social, onde quem pode pagar menos e quem não pode pagar mais, né? E não saiu, né? Infelizmente, o vereador, ele olha muito o interesse dele. Quer dizer, se ele barrar o aumento, não aumento de imposto, é apenas a correção. É correção, que não tem aumento, é correção. Então o vereador não faz a correção porque logicamente aumenta o valor do imposto, né? O IPTU, por exemplo, né? Então, isso aí ia dar. O dia vai ter que ser feito, viu? O vereador, nossa! Teve um vereador lá que colocou o pé em cima. Brigou, né? Não, muitos vereadores, né? Mas teve uma especial. Teve. Mas a maioria lá não assina o aumento de imposto. Mas estão falando que ele vai ter que colocar agora. Como é que ele vai ter que colocar, né? Estou pagando para ver. Estou pagando para ver se essa planta de valor ser aprovada. Ontem mesmo, prefeito, saiu uma. O senhor sabe que, claro, né? Foi feito o geoprocessamento, que é o georreferenciamento, né? Pronto, feito por nós, pagamos, tudo prontinho para ser executado. E ontem noticiaram até de uma forma comemorando, como que é uma coisa nova, que foi feito nessa gestão, né? Gente, isso aí foi uma batalha, entendeu? Uma batalha que a nossa área financeira teve para conseguir esse geoprocessamento. Conseguimos, né? E a empresa ganhou, fez, né? Estou comemorando que vai fazer, porque o projeto é pronto. Já está pronto? O estudo está pronto, deixa prontinho. Certo. Vamos entrar num outro assunto aqui para a gente até finalizar um pouquinho, sei como é que está a sua agenda. Servidor público. Está tendo muitos problemas de relacionamento do atual gestor com os servidores públicos. Aquela questão do gatilho, da correção que foi aplicada, né? Como é que foi sua relação com os servidores? Sempre eu tive relação boa com o servidor, entendeu? Essa agora, porque tem o problema deles é salário, né? Eles querem sempre e tinha época que não podia dar, entendeu? Inclusive havia divergência com a gente também, entendeu? Com esses CETRANs aí, entendeu? Como é que chama lá o trem dele? Sintran, entendeu? Então havia sempre uma divergênciazinha, mas chegava no lugar, entendeu? Mas questão salarial, assim, minha ligação com eles
entendeu? É muito boa mesmo o consumidor público. Mas nessa hora do Cintran, ele entrava no meio, aí a parada é torta. Essa humilhou por todos eles. Então quer dizer que o Cintran é com todos os prefeitos? Com todos. Ele quer defender a categoria, né? Categoria. Cada um faz seu papel, né? Mas eu, pessoalmente, como servidor, eu tenho certeza que vou ter um acesso muito bom. Certeza absoluta. Se o senhor ainda pensa em um novo pleito, uma nova eleição, o senhor participaria? O senhor participaria de um novo? Eu tive um mandato que terminou em 2004. Depois eu fui, depois de passar 12 anos, eu candidatei, foi a maior votação que eu tive. Tive 58 mil nesse último mandato. 58.443 votos. Então, o povo sentiu falta, né? Vamos voltar, porque e realmente eu expus aqui para você aqui, para o povo, esse aqui é como eu disse, é dinheiro que estava na minha mão, mas não deu tempo de fazer, chegou tardiamente, porque isso seria um mandato espetacular, como eu disse para o prefeito, você faz aí, divulga o que você fez, né, gente de trás, mas você concluiu. Então eu fiquei frustrado com isso também, né? Do mandato. Então esse mandato, depois de 12 anos, qual o problema eu ser candidato? Não estou falando que você é candidato, mas isso depende. Se Deus quiser, quem manda é o homem lá, né? Se Deus quiser, como eu gosto de dizer assim, se Deus quiser e o partido quiser, o senhor está lá. Se eu tiver saúde, eu vou topar a parada de novo. O pessoal costuma dizer, o prefeito, que o senhor é duro na queda, né? O senhor está com quantos? 89. 89? É. O senhor está duro na queda ali, daqui a 89, 93 mais ou menos, vai ter eleição. Aí o senhor vai bater o recorde. Só se eu tiver com saúde, vou dizer para você, né? Se tiver com saúde, o resto disposto, né? Logicamente, né? O Luiz Rezende lá em Goiânia, mesma coisa de mim, mesma idade. É o Luiz Rezende, né? né? Por cima lá, entendeu? Ele é governador lá de Goiás? Prefeito. Prefeito, né? Prefeito de Goiânia. Não, ele foi governador, depois ele foi prefeito. Então, ali, Canino está firme em 2024, se o partido quiser, se eu tiver saúde, o senhor está lá. Se Deus quiser. Muito bom. Não, se Deus quiser e se o partido quiser, né? É verdade, é verdade. Depende do partido, depende de tudo. Entendeu? Mas eu não tenho medo de serviço, não, sabe, Geral? Eu sou uma pessoa disposta, tenho idade avançada mesmo, mas o meu espírito, né, a minha saúde é de gente nova. Ah, que bom, isso é muito bom. Prefeito, só finalizando aqui para a gente colocar uma pimentinha no negócio, o senhor diz que ele agora a equipe dele vai lá pro campo, grava vídeo, faz um monte de coisa, né? O senhor também ia, não ia? Só não tinha vídeo nessa época, né? Só não tinha divulgação. Divulgação, né? Não tinha vídeo. Não, é coisa interessante. Então eu tenho que falar, porque quando eu vou pela rua, estou dando, o senhor não, que hoje em dia o celular que ganha eleição. É celular que ganha eleição. Pirueta, celular, bananeira. Tá bom, é o meio, né, senhor? Eu não dou para isso. Ele quer divulgar através do que ele faz, né? O meio que ele acha que está certo, né? Eu acho que é o meu, eu acho que é o dele, não tem problema não. Isso aí o povo depois vai julgar o que ele fez. O povo que julga. É no final que tem, né? No final. Aqui, ó, você quer ver, João? Os meus mandatos, eu fui 4 mandatos porque minha votação foi só crescente, desde a primeira até a última agora, sempre crescendo, entendeu?
quando eu sou eleito, né? Lógico, né? Claro. Quando eu eleito, sempre crescente, sempre crescente. Eu lembro que o Fábio Notícia, não sei se eu lembro, Zé Carlos. Não cheguei aqui, Quando eu fui vice-prefeito do Fábio, em 1976, vice do Fábio, nós ganhamos a eleição com 9.800 votos. E é no... 9.800 votos, entendeu? E assim mesmo ganhou porque o Geraldo tinha, era chapa dupla, né? Podia ser, tinha a primeira, cada partido podia apresentar duas chapas, né? Então somava as duas, nós ganhamos. Daí nós tínhamos perdido, menos que o Rafael Assunção, mas quando juntou com o Geraldo da Costa, teve mais que a Subrigênio. Então nós ganhamos 9.800 votos. Eu já tive agora 58.443 votos. Eu estava na minha eleição, ó, 27, 36, 41 e 58 mil. Então foi só crescente. Mas essa última foi muito ruim, né, Galileu? Esse último número seu de agora, 2020, né? O número de... Você teve uma votação muito aquém, né, do seu histórico, né? Eu vou te mostrar, eu vou te dizer a verdade, viu? Vai falar que eu sou ignorante, mas eu não acredito nas urnas eletrônicas. Não acredito, não. Não acredito. Sou igual o Bolsonaro lá. Não sou do governo, mas ele fala que não acredita, que não vai ter eleição. Mas engraçado, o senhor está falando que não acredita nele, mas o senhor não acredita quando agora, nessa última 2020, o senhor teve uma votação baixa, mas aí o senhor não está acreditando. Mas nas anteriores o senhor está falando que está contando os votos. Uai, não pode ser assim, prefeito. Não, pois é, mas a influência que manda. A influência. Não falo que foi o prefeito aqui, não. Foi lá em cima, a cúpula lá, né? Tá bom. Você tem alguma coisa que o senhor quer falar mais? O senhor quer dar algum recado que eu de repente lembrar alguma coisa? A gente está batendo papo, essa é uma entrevista. Não, agradecer, né, a oportunidade que você me deu aqui de estar expondo assim, prestando conta assim, muito ligeiramente, né, do nosso mandato aí, do que a gente fez, o que a gente queria fazer, o que a gente deixou prontinho, com dinheiro em caixa, licitado para o prefeito, então, da sequência, essas obras que a gente queria fazer, né? E dizer que o povo lá daquela área lá do Quinto das Palmeiras, que eu fui frustrado, né? A ponte não está pronta lá porque o estabelecimento bancário aqui mancou com a prefeitura. O senhor avalia que na sua equipe também houveram algumas falhas na equipe que o senhor formou? Tem, entendeu? A gente vê que uns trabalham mais que os outros, né? Então, mas é coisa que a gente não gostaria de expor. Até porque passou, né? Passou, mas que tem. Como, por exemplo, o senhor acabou de me falar, a gente estava conversando aqui antes, sobre essa questão do adote um bem público, que foi aprovado no seu governo, né? O senhor sancionou essa lei, né? Não, aqui, ó, olha bem, ali na praça na rotatória da JK, com a 7 de setembro ali, que a rotatória que um pessoal ali que adota aquilo desde o meu tempo. Eu dono. Aquilo não foi comigo, não. Até essa adote um bem público. Esse projeto não foi meu, não. Eu já peguei aqui a praça lá com aquilo. Ah, tá. Veio do Vladimir, viu? Parece que sim. Então continuou. E nós adotou também algumas praças aí, viu? Adotamos, viu? Então não tem nada de novo no horizonte. As obras estão sendo realizadas, conforme o Galileu aqui acabou de colocar, e existe também um jornal que foi feito pelo Evandro. Isso aqui, simplesmente, todas as obras que estavam em andamento, estavam licitando, todos os projetos, né? Adote o bem público não foi na atual gestão, né? Então, eu acho que tem que dar a César o que é de César, simples assim, e parar de fazer com dancinha, dar cambalhota com obra dos outros.
espero que ele continue. Eu faço voto que essas obras que estão aqui, sejam concluídas. A bem da cidade, né? A cidade é bem dele, né? Porque não foi deles aqui. Quem captou esse recurso aqui e começou as obras, tem que falar com a administração, né? Modéstia parte tem que falar. Entendeu? Agora, se ele deu sequência nas obras, também ele tem que ter um mérito, né? Tem. O mérito de dar sequência. Dar sequência à obra, acabar, inaugurar, né? Está no mandato dele, está acabando, inaugura todas elas, né? Mas também falar a realidade de onde veio. O reconhecimento, né? Eu acho que isso falta, né? O atual prefeito dar César o que é de César. Um tiquinho de humildade. Não faz mal para ninguém, perfeito? Né? Então é isso, um grande abraço, obrigado aí pela live, por quem esteve presente, vai ficar disponível. Ô, Gabriel, despede aí da galera aí. Já quem tem que agradecer sou eu, aqueles que já nos assistiram, aqueles que nos ouviram, entendeu? E dizer que eu fiz o que eu pude no meu mandato. Foi um mandato atípico, não tinha recurso, os governadores do estado pisaram na bola muito com as prefeituras, não é só a minha não, aqui de Divinópolis, foram com as 853 municípios de toda Minas Gerais, mas fizemos o possível e o impossível para que essas obras que eu citei aqui fossem começadas. Então, estou levando essa mensagem e agradecer, eu podia agradecer assim a público, não o que o Domingos Sá fez para a gente, não, sabe? Foi um deputado atuante mesmo em Pós de Divinópolis, e também o Niltinho Cardoso, o Janinho, foram muitas vezes também comigo lá no Ministério. Eu devo muito a eles, porque para falar com um ministro sem estar acompanhado de um deputado, não fala mesmo, entendeu? Então eu devo isso muito aos deputados aqui de Divinópolis. Obrigado, prefeito. Então nós estamos aqui encerrando, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.